Fala pessoal, esse vídeo aqui vai ser um guia completo de como investir em ouro. A minha ideia aqui é fazer com que você entenda por que o ouro ele é visto como uma reserva de valor já há mais de 2000 anos atrás e por que ele muito provavelmente vai continuar sendo para os próximos anos. E além disso, te mostrar as 3 principais formas que a gente tem de investir em ouro hoje em dia, que inclusive uma delas você não precisa pagar imposto. Mas antes da gente começar, eu queria falar uma coisa muito importante aqui para vocês. Hoje é um dia muito especial, porque na madrugada de hoje a gente bateu finalmente 100 inscritos. Eu sei que para muita gente isso pode parecer besteira, pouca coisa, mas juro de coração mesmo, isso aqui significa muita coisa para mim. E eu queria de coração também agradecer a vocês, a todo mundo aqui que acompanha o canal, que interage, que deixa comentário, deixa um gostei, se inscreveu já no canal. Vocês fazem muita diferença pra mim. Eu tenho a certeza absoluta de que eu vou continuar fazendo isso aqui por muito mais tempo, graças a vocês. Porque se vocês não tivessem feito isso, eu provavelmente já estaria desmotivado e já não estaria gravando mais. Meu único objetivo aqui no canal é ajudar as pessoas, porque eu sei que o pouco que eu sei pode agregar muito na vida de muita gente. Então ver que isso aqui está sendo correspondido, ver que vocês de fato estão conseguindo tirar valor do que eu tô passando aqui, significa o mundo pra mim. Então, mais uma vez, obrigado mesmo. E se você não for inscrito ainda no canal, eu não quero que você deixe um gostei, eu não quero que você se inscreva ainda. Eu de verdade quero só que você assista o vídeo e se eu te trouxer alguma coisa de valor, aí sim, você considera se inscrever, entendeu? Eu quero que você se inscreva só se fizer sentido pra você. Mas vamos lá, se a gente abrir aqui um gráfico de um ETF muito famoso, eu diria que o principal ETF de ouro que a gente tem no mundo, que se chama IAU, iShares Gold Trust, a gente consegue ver que com o passar do tempo, esse ativo ele se valorizou e muito. É muito importante a gente entender que o ouro ele não é um investimento para você fazer como reserva de emergência. Isso aqui é reserva de valor, que é totalmente diferente. Se você quiser aprender sobre os melhores investimentos para você montar uma reserva de emergência, eu vou deixar uma playlist aqui para você assistir sobre isso, tá? Mas hoje a gente vai falar de reserva de valor. Mas o que significa então reserva de valor? A gente quer botar um dinheiro que vai estar protegido, vai ter o seu valor mantido com o passar do tempo, independente do que vai acontecer. Não é um dinheiro que vai ser usado numa emergência. E uma situação que as pessoas gostam de pensar para entender como é que é esse funcionamento é imaginar que você tem uma maleta agora e você pode colocar qualquer tipo de ativo ali dentro para daqui a 100 anos você resgatar. E aí o que você botaria? Você botaria real? Você botaria dólar? Você botaria bitcoin? Você botaria ouro? Prata? Quando a gente está falando de moedas, seja o real, seja o dólar, seja o euro, eles têm uma coisa em comum. Todo governo tem uma máquina de imprimir a sua própria moeda. Isso significa que o governo ele tem uma influência de controlar qual o valor da moeda dele. É claro que existem outros fatores que vão influenciar nesse valor, mas a gente tem aí um agente externo que consegue tomar uma decisão e simplesmente fazer com que o valor dessa sua moeda caia. A gente já falou muito aqui sobre o real ter perdido o valor dele desde que ele foi criado lá em 94, né? A história de que, um milionário lá em 94 tem o poder de compra de uma pessoa que tem 11 milhões de reais hoje. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, talvez nem real exista mais. E mesmo que a gente pegue outras moedas como o dólar, como o euro, não significa também que essas moedas vão existir ainda, né? Elas podem perder o seu valor, como elas perdem, na verdade, com o passar do tempo, e novas moedas podem entrar no lugar delas. E só olhando por essa visão, a gente já consegue saber por que o ouro, por si só, já é uma opção melhor para reserva de valor, comparado com essas moedas. Porque o ouro, ele é escasso, ele é limitado na natureza, então as pessoas não conseguem simplesmente imprimir mais ouro que nem eles conseguem fazer com as moedas. E uma lógica parecida acontece com o Bitcoin, né? O Bitcoin ele tem essa característica de ser limitado também. Então, por isso muita gente está começando a usar o Bitcoin como reserva de valor. Entre Bitcoin e ouro, o que você colocaria? Talvez muita gente hoje fale em Bitcoin, só que eu particularmente focaria em colocar ouro, porque o ouro já está acompanhando a gente há milhares de anos e o ouro já tem esse valor dele agregado há muitos anos também. Se a gente for olhar para milhares de anos atrás nas civilizações, o ouro ele já era visto como uma forma de riqueza, né? Ele tem uma moeda que é escassa na natureza e não é fácil de ser extraída, tem uma durabilidade muito grande. Inclusive, já foi comprovado que o ouro era usado como uma moeda de troca em todo lugar do mundo. E não é qualquer material que exista na natureza que pode ser visto como uma reserva de valor. Por exemplo, então eu posso ter um diamante que eu vou estar tendo uma reserva de valor. Não, diamante, por exemplo, você consegue criar em laboratório hoje em dia. Então essas características de principalmente ser limitado, não conseguir ser replicado, tornam o ouro uma opção muito viável para você fazer uma reserva de valor. E essa ideia de usar o ouro como uma reserva de valor não é de hoje, como eu falei, né? Os próprios governos já usam o ouro como uma reserva de valor há muito tempo. Pode ser sim que daqui a algum tempo o Bitcoin se comprove ser uma reserva de valor eficiente, sabe? Só que se a gente tem que escolher alguma coisa, eu prefiro escolher alguma coisa que já foi comprovada há milhares de anos atrás e me dá um pouco mais de garantia de que para os próximos 2000 anos isso aqui ainda vai continuar valendo, tendo o seu valor. E um outro ponto muito importante do ouro é que ele tem uma baixa correlação com outros ativos. Ou seja, não é porque a bolsa de valores, sei lá, dos Estados Unidos caiu que o ouro vai cair também. Não é assim que funciona. E principalmente quando a gente está falando de tensões mundiais,
mundiais, de clima de guerra, de conflitos mesmo entre países, o ouro começa a se valorizar muito. Que trazendo aquele gráfico do IAU de novo, é o que ele está mostrando isso pra gente hoje. A gente está vendo essa máxima histórica nesse ETF justamente pelas tensões que a gente está vivenciando. E se você tem acompanhado as notícias, você tem visto o que tem acontecido, você provavelmente está entendendo que as coisas não vão se acalmar tão cedo. Como a gente também não tem uma bola de cristal, é muito melhor a gente ter uma reserva de valor caso alguma coisa mais crítica venha a acontecer. A gente tem aí uma disputa entre Estados Unidos e China para ver quem vai ser a nova potência mundial ou quem vai se manter, né, sendo a potência. Se você é uma pessoa que já investe em dólar, você já está um passo à frente porque você diversifica da sua moeda, mas só que você pode perder esse valor. O seu dólar pode perder valor com o tempo também, caso alguma coisa mais crítica venha a acontecer. O que muito dificilmente vai perder valor é o ouro. Em momentos de recessão mundial, onde as moedas estão perdendo valor, o real perdendo valor, o euro perdendo valor, o dólar perdendo valor, o que mantém o seu valor ou tende a se valorizar são essas reservas de valor. E aí surge uma dúvida que as pessoas acabam tendo, que é quanto dinheiro eu invisto então em ouro? Quanto é que eu coloco nessa reserva de valor? E é claro que isso aqui vai variar de perfil para perfil, mas se eu fosse dizer um percentual baseado no patrimônio de uma pessoa, eu diria entre 5% e 15%. A reserva de valor vai fazer parte de uma diversificação de carteira. Então, se você já está diversificando em outras moedas, em outros tipos de ativo, em outras classes de investimento, o ouro vai entrar como uma outra parte dessa diversificação, entendeu? Vai te fazer diluir mais ainda esse risco. Agora vamos falar das 3 principais formas que existem de você investir em ouro hoje em dia. A primeira delas, que eu diria que é a mais tradicional, a mais antiga, que é você comprando ouro físico. Inclusive é a forma onde você não precisa pagar imposto dependendo do valor que você estiver vendendo. E quando a gente fala de comprar ouro, ter o ouro fisicamente com você, muita gente já acaba pensando que é você ter joia. Então o que acontece? Se você compra um anel, por exemplo, um anel de ouro da Vivara, da Gasterne, você está pagando muito mais caro pelo grama do ouro, que realmente vale aquele seu produto, porque você está pagando pela marca também. Essas marcas não vão te vender a gramatura do ouro pelo valor de mercado. Vão cobrar muito mais caro de você, e além de pagar mais caro por culpa da marca, na joia que você estiver comprando, você também está pagando alguns impostos indiretos. Você está pagando o ICMS, você está pagando a importação desse produto. Se ele for produzido no Brasil, você está pagando o IPI. Existem instituições próprias que vão te vender o ouro em si, o ouro físico, pelo valor de mercado, pela grama que realmente vale aquele material. Só que quando você tem esse produto físico em casa, você já está exposto a um risco muito grande, que é de roubarem o que você tem. E é por isso que muita gente acaba recorrendo a banco, para esses bancos tomarem conta do ouro que você tem. Só que aí você fica sujeito a uma taxa de custódia. Você precisa pagar, normalmente é 0,15% ao mês, para esse banco tomar conta do que você tem. E se a gente estiver falando do ouro físico, né, do ouro ativo financeiro mesmo, você tem isenção de imposto de renda se você vender até 35 mil reais por mês. Se você passar desse valor dentro de um mês, você vai estar exposto a uma tabela progressiva, começando em 15% e depois passando para 22,5%. Bom, tem muita gente que acha que essa é a forma mais prática de você investir em ouro. Eu particularmente não acho que é, acho que hoje em dia existem outras formas mais interessantes, como por exemplo essa segunda que eu vou te falar aqui, que é investindo em ETFs de ouro. E para você investir num ETF de ouro, você não precisa ir na bolsa americana para fazer isso, como é o caso do IAU, que é aquele ETF que eu te mostrei no início do vídeo. Você pode investir em ETFs que estão expostos na nossa bolsa de valores aqui no Brasil, como é o caso do Gold 11. Inclusive, esse ETF Gold 11, ele replica a rentabilidade do ETF americano, do IAU. E o IAU, por sua vez, ele replica o preço do ouro ao redor do mundo em dólar. E um ponto bem interessante também é que se você investir em Gold 11 aqui no Brasil, em real mesmo, esse valor em real dele, ele já está atrelado ao dólar. Você consegue de uma vez só se expor ao dólar, porque o preço que você está pagando por esse ETF já está atrelado ao dólar, e se expor ao ouro ao mesmo tempo. Então essa é uma forma de você conseguir investir em outra moeda sem converter o seu real, ou seja, pagando menos imposto. Você não tem que fazer câmbio nenhum e você está se expondo às variações do dólar. E existe uma taxinha de administração que é de 0,3% ao ano, mais a taxa do ETF que está sendo replicado, que no caso é o IAU. Se você já tiver dólar numa carteira de investimentos, você pode fazer que nem eu, que é investir direto em IAU. E você não tem que pagar essa taxa de 0,3% ao ano a mais pelo ETF brasileiro. Se você quiser ver como na prática você conseguiria comprar um ETF como esse, o Gold 11 ou qualquer outra ação, vou deixar um card aqui para você assistir. Eu abro a minha corretora e te mostro na prática como isso é feito. E a última forma que a gente tem para investir em ouro hoje em dia é através de fundos de investimento. Como é que funciona um fundo de investimento? Você dá o seu dinheiro para um gestor, o gestor vai transformar esse seu dinheiro em cotas e ele vai aplicar essas cotas em diversos ativos. Se a gente está falando de um fundo de investimentos em ouro, atrelado ao ouro, ele não necessariamente vai investir só num ETF. Ele pode investir também em empresas que estão atreladas ao ouro, como por exemplo mineradoras. Então eles vão tentar fazer uma diversificação dentro do mundo do ouro para esse seu patrimônio. Não vou investir
investir só em um lugar, não só atrelar necessariamente ao preço do ouro, porque senão isso aí você faz por conta própria. Só que quando a gente investe em fundos de investimento, a gente está exposto a muitos impostos, né? A gente tem, por exemplo, o Come Cotas. Se você não sabe, o Come Cotas funciona da seguinte forma: 2 vezes ao ano, em maio e novembro, o governo simplesmente vai tomar 15% dos seus lucros, sem você ter vendido, sem você ter feito nada. Ele pode estar lá parado por anos e ele vai tomar 2 vezes todo ano. E além disso, os fundos também têm taxas de administração e taxas de performance muitas vezes. A taxa de administração já é mais cara do que a do ETF, que eu te falei antes. E a taxa de performance é justamente se eles baterem uma meta específica, eles conseguem ficar com uma parte maior do seu dinheiro. Isso tudo sem contar que quando você resgatar, você vai ter que normalmente pagar o seu imposto de renda, né? Naquela tabela regressiva que vai de 22,5% até 15%. Ou seja, é imposto pra caramba. Então, galera, para resumir tudo que a gente falou, eu montei essa tabela aqui com os principais impostos que você vai ter que pagar e eu vou dar a minha opinião do que eu acho que é melhor e o que eu faço. Eu honestamente acho que das 3 opções, investir em fundo de investimento em ouro é a pior delas. Você tem muito imposto, o Come Cotas complica muito a nossa situação. E se você está investindo em fundo de investimento, a sua ideia é facilitar esse trabalho, né? Você não ter que ficar estocando ouro em casa, você não ter que ficar, por exemplo, pagando para um banco tomar conta do seu ouro físico. Você está provavelmente procurando uma praticidade. Então é muito melhor você investir, por exemplo, num ETF, no Gold 11, ou se você quiser investir lá fora, no Itaú. Eu, particularmente, já invisto no Itaú. Eu já tenho meu dinheiro em dólar e já está aplicado nesse ETF, que é o principal ETF de ouro que a gente tem. Se você estiver preocupado com pagar o mínimo de imposto possível, você não se importa de estocar ouro em casa, de você ter ouro físico de fato, você pode optar por comprar o ativo financeiro mesmo, mas já te adiantando, essa não é a forma mais prática. Tem muita gente que prefere de fato ter o ativo guardado em casa, enfim, num cofre consigo mesmo, mas aí de fato entra no gosto de cada um, no quanto ela está disposta a não ter, entre aspas, a praticidade, o quanto ela se incomoda, mas de fato você acaba pagando menos imposto desse jeito. E é importante mencionar que você ter o ouro físico não é tão fácil de você liquidar, dependendo das quantidades que você tenha, né? É bem mais burocrático, você tem que encontrar alguém que esteja disposto, normalmente são instituições, são casas próprias que compram ouro, e por culpa dessa falta de liquidez, muitas dessas casas, elas podem acabar querendo comprar o seu ouro por um preço abaixo do mercado. Então esse é mais um motivo para eu achar que os ETFs são a forma mais prática que a gente tem hoje. A liquidez deles é maior, inclusive a barreira de entrada é muito menor, é muito mais barato você investir em ouro por um ETF. Se você quiser ver como é que tá a minha carteira, onde eu apliquei em ouro, né, no ETF Itaú lá nos Estados Unidos, você pode assistir esse vídeo aqui que eu gravei, que eu abro a minha carteira e explico qual estratégia de investimento eu tô seguindo, o que eu fiz para pensar em cada ativo que eu apliquei lá dentro e qual a performance que eu tô tendo até agora. Se esse vídeo foi útil para você, se você ainda não é inscrito no canal, pô, considera deixar um gostei e se inscrever. Vou ficar muito feliz de ver que você tá fazendo parte dessa comunidade também. Mais uma vez, obrigado de coração pelos 100 inscritos. Vocês fazem muita diferença nisso aqui que eu tô fazendo. A gente se vê na próxima e tamo junto.